Olá! Na aula de hoje vamos conversar um pouco sobre desigualdade e preconceito. Você já deve ter ouvido falar várias vezes que o Brasil está no ranking dos países com maior desigualdade social do mundo. É triste de reconhecer, mas é algo com que nos acostumamos, porque para nós sempre foi assim, não é? Parece normal que alguns sejam muito ricos e outros sejam muito pobres. Mas é uma das coisas que mais chocam os estrangeiros que vêm para cá. O abismo gigantesco que há entre as classes sociais. E é visível. Vivem juntos, dividindo a mesma via, catadores de papel e pessoas encerradas em seus carros luxuosos, cada vez maiores, com ar-condicionado, travas de segurança, comando de voz e qualquer outra última novidade lançada. Aliás, perto de um bairro nobre, de ricos, sempre há uma favela, não é? E parece que quanto mais ricos são de um lado, maior é a favela do outro lado. Como o clássico exemplo do Morumbi e a favela Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Nos últimos anos, no Brasil, se investiu muito no programa Bolsa Família, que provém da ideia de uma renda mínima da qual todos, sem exceção, deveriam dispor. O que você faria se não dependesse do salário do seu trabalho? Certamente aproveitaria para fazer o que realmente gosta, e isso permitiria que desenvolvesse melhor seus potenciais. Apesar do programa atender apenas famílias que recebem menos de meio salário mínimo per capita, foi o que possibilitou que nosso índice de desigualdade parasse de aumentar. Quando o governo garante um valor mínimo de subsistência às pessoas, quebra a lógica do exército industrial de reserva que estudamos em sociologia, lembra? O dono dos meios de produção pode pagar o que bem entender, porque quem não tem nada aceitará trabalhar em troca de qualquer coisa. No entanto, se as mesmas pessoas têm garantia de não morrerem de fome por recusar um trabalho semi-escravo de tão mal pago, o contratante não tem outra escolha que não pagar melhor. E bom, entrando mais recursos para essas famílias, há mais consumo de bens e serviços, o que aquece a economia das cidades pequenas. E isso gera mais empregos, fazendo com que esses locais entrem em um círculo virtuoso, fundamental para a saúde econômica dessas cidades. Por isso, o programa ajudou a minimizar alguns dos nossos problemas, inclusive o êxodo de muitas famílias, mas nem de longe pode resolver todos. Entre eles, temos os preconceitos que ainda existem e ainda ferem muita gente. Não só, mas principalmente, os de origem, cor ou etnia e de classe social. Por que é que o pobre é discriminado? É difícil responder, não é? Achar uma lógica dentro disso não é fácil. Mas meu palpite é que muitas vezes quem se sente oprimido por quem pode mais, seja por ter dinheiro, influência ou cargo, acaba descontando em quem pode menos, já que ele não tem como se defender por falta de influência e acesso à informação ou à justiça. Estou trazendo rico e pobre para os extremos, simplificando para tentarmos entender, tá? Mas tenha em mente que há uma classe média considerável entre esses extremos e que toda generalização é burra ou simplista demais. A questão é que o dinheiro ajuda a abrir portas, tanto no sentido de se poder pagar uma boa faculdade, conseguir um bom emprego, por se conhecer a pessoa certa, quanto no fato das pessoas serem bem tratadas e bem recebidas. Entre ricos e pobres sempre haverá uma forma de distinção, pela forma de vestir, consumir, falar, tratar. Mas como a roupa é o mais visível, há um esforço considerável de alguns para se vestir da mesma forma, às vezes pura e simplesmente para ser bem visto e bem quisto, assim também poder ser bem tratado. O curioso é que as pessoas sempre acham que precisam ter mais, independente do quanto já tenham, pois, como já vimos na disciplina de Sociologia, o capitalismo sabe causar o desejo e o marketing causar a necessidade, que faz com que as pessoas queiram estar na moda, não só no modo de se vestir, mas em tudo que pode ser comprado. Para isso, vale tudo, em todas as classes sociais, sem exceção. E quem faz de tudo para ter mais,
quando vê alguém que tem menos, pode presumir que aquele também ou fará de tudo para ter mais, como roubar, ou será um vagabundo, que não tem mais por não querer trabalhar. E esse preconceito faz com que muitas pessoas, apenas por parecerem simples, sejam tratadas com desconfiança. Mas sempre pode ficar pior, não é? Quando o pobre, ainda por cima, é negro, fica mais difícil ainda simplesmente ser respeitado, pois a suspeita recai sobre ele 2 vezes. Como explicar serem eles os mais abordados pela polícia? Por que o negro foi parar no morro, nas favelas? Você saberia explicar? Se rebobinarmos um pouco a fita, veremos que foram trazidos como escravos e que o momento da abolição era crucial para um desfecho que fosse bom ou razoável a todos os lados. Mas ao serem libertados, não só não tinham nada além da força de trabalho, como tampouco conseguiam vendê-la, pois não era apenas subvalorizada. Muitos se recusavam a pagar por ela, já que a mão de obra barata se pagava aos italianos. E ao contrário do que defendia Joaquim Nabuco, a abolição não ocorreu junto com a reforma agrária, que era fundamental para que aquelas pessoas tivessem onde morar e plantar. Nossas cidades foram crescendo sem planejamento porque, apesar de saberem da necessidade de dividir as terras, se preferiu fazer de conta que não era necessário, que não era com eles. Quem tem terra e tem dinheiro, tem poder. E quem dispõe desses 3 itens pode sempre aumentá-los. Já quem não tem terra e também não tem dinheiro, como faz? Lembra que há 1 ou 2 décadas, todo e qualquer negro era chamado de moreninho ou de cor? E quem é que se autodeclarava negro? Apesar de sermos o país que tem mais negros fora do continente africano, muitos não se consideravam negros. O que é compreensível se considerarmos que o preconceito era ainda mais forte que na atualidade, não era? Mas tanto o trabalho das organizações não governamentais quanto do próprio governo, com políticas públicas voltadas à área, foi fundamental para que o preconceito fosse minimizado. Algumas ações colaboram para que os afrodescendentes tenham orgulho de suas origens, o que resulta em um número consideravelmente maior de pessoas se autodeclarando negras. Como exemplos, a obrigatoriedade do ensino da história da África nas escolas e o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que já é feriado em muitos municípios e coloca o assunto em pauta ao menos uma vez por ano. Sim, é um saco ter que responder à questão qual é a sua cor. Como se enquadrar nas opções determinadas pelo IBGE, sendo que somos tão misturados? É difícil mesmo, mas se possível, procure a predominante e responda, pois são dados que o Estado precisa ter para definir a necessidade de políticas públicas específicas para a área. Aliás, não são só os negros que sofrem preconceito, não é mesmo? Tem para todo mundo, para o indígena, o coreano, o boliviano e até para o argentino. Mas quem é branco não tem ideia do quão difícil é ser negro neste país. A discriminação às vezes é sutil, mas ela existe. Está em não acharem que o negro tem competência para trabalhos que não sejam braçais, está na restrição de entrada, na desconfiança, no não ser tão bem tratado. Mas por quê? Você pode até achar uma explicação, mas uma justificativa, não. Nem tente que vai ficar pior, experiência própria. E posso te garantir, são totalmente capazes, só lhes faltam mais oportunidades e mais respeito. Eu sou branca, nem tomando muito sol tem como negar. Mas também tenho meus antepassados negros e tenho muito orgulho deles. Teria muitíssimo mais coisas para tratar sobre esses 2 assuntos, mas hoje nosso tempo acabou e temos que parar por aqui. Os filmes indicados para este módulo são A Cor Púrpura, Babel e Quem Quer Ser um Milionário. Bom cinema, bons estudos e até a próxima aula.